Vamos orar. Deus, nós somos gratos por Tua fidelidade e bondade em nos dar mais um dia de vida e nele manifestando não apenas a Tua provisão, as nossas necessidades, mas a Tua companhia, presença conosco. O Senhor nos reúne nessa manhã para oferecermos gratidão, celebrarmos a vida, adorarmos ao Senhor com aquilo que podemos devolver, uma pequenina parte de tudo que temos recebido do Senhor. E também ouvirmos Tua voz, Pai, para andarmos segundo a Tua vontade. Te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel, como Deus que é fiel, e nós podemos confessar essa verdade. Te agradecemos por aqueles que têm podido devolver dízimos e ofertar a obra do Senhor. Te agradecemos por aqueles que não têm, mas que confiamos, o Senhor está providenciando os meios para que eles consigam também participar desse momento com alegria, como nós que o fizemos, participamos. Oramos por aqueles cujo coração, que é Teu, ainda não entenderam o privilégio, a alegria de ofertar, de entregar o seu dízimo e assim adorar ao Senhor, confessando a sua confiança em Ti, Pai. Então oramos por esses queridos, para que da mesma maneira desfrutem desse momento, com o coração cheio de gratidão e adoração. Pai, guia-nos agora, leva a nossa mente cativa ao Teu ensino nessa manhã. Queremos ouvir-Te e assim sermos fortalecidos e transformados pelo poder que a Tua palavra tem, operando em nossos corações pela aplicação do Teu Santo Espírito. Oramos, confiados no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Começamos ontem a leitura do livro de Daniel e vamos refletir nessa manhã no texto. Abra no capítulo de número 2. Enquanto você vai abrindo no capítulo 2, qual a sua atitude quando você recebe algo que esperava ansiosamente por receber? Você pediu algo, esperava por aquilo e você recebe. Qual a sua atitude? O que você faz? Depois de tanta expectativa, qual a sua atitude? A Iracema agradece, tem um coração cheio de gratidão. Talvez você, tomado de alegria, cante. Talvez você componha um salmo, uma poesia. Talvez você componha um cântico. Capítulo 2 de Daniel, a partir do verso 17, nós vemos a reação de Daniel depois de receber algo que era muito importante para ele e para 3 amigos dele. E, na verdade, para todos os sábios da Babilônia. Eu lhe convido para ver a reação desse jovem, quando o seu coração é tomado de gratidão e alegria por ter recebido uma resposta de Deus. Capítulo 2 de Daniel, a partir do verso 17, nós lemos. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Daniel e seus amigos hebreus
e também todos os sábios da Babilônia estavam ameaçados de morte. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele então ordena que os sábios digam para ele o significado do sonho. Mas tem um detalhe, ele não vai contar para os sábios o que ele sonhou. Então os sábios têm que saber o que ele sonhou e dar a resposta, a interpretação do sonho. E os sábios dizem, isso é impossível. Ninguém pode fazer isso. Daniel, quando fica sabendo da história, volta, fala com o rei, pede para o rei um tempo, encontra com seus amigos e fala, vamos orar e vamos pedir para Deus trazer revelação desse mistério para nós. O resultado é o que nós acabamos de ler. Daniel adora ao Senhor em louvor pela resposta recebida à oração respondida. Daniel é um livro cujo objetivo é claramente estimular o povo de Deus a obedecer e a confiar nesse Deus a partir da convicção da soberania divina. É impossível confiar em Deus, obedecer a Deus, quando o pecado me escraviza. Para confiar e obedecer a Deus, o ser humano precisa ser liberto da escravidão do pecado. E para ser liberto da escravidão do pecado, o ser humano precisa entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, crer na sua obra, na sua morte na cruz para substituí-lo. E ao arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo. E então ele é liberto da escravidão do pecado. Não da presença do pecado, mas da escravidão sim. E aí ele pode caminhar com Jesus Cristo, sob o poder do Espírito Santo, e então obedecer e confiar em Deus. E é por isso que nós temos a ceia, um testemunho claro do que Cristo veio fazer pelo seu povo. E aqueles que creram e confessam Jesus como Senhor e Salvador, então não são mais dominados, escravizados pelo pecado. E aí tem condições de confiar e obedecer ao Senhor. Todavia, mesmo quem recebeu essa nova vida ainda luta contra o pecado. Eu e você que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, ainda pecamos. O pecado está presente na minha e na sua vida e só ficaremos livres disso na eternidade, quando Jesus Cristo voltar ou quando nós formos levados para lá. Essa luta é muito maior quando você está em meio a uma sociedade, encurralado e pressionado numa cultura que é hostil a Deus, que é indiferente às verdades do Senhor, que não quer saber de Deus, que quer andar conforme a sua própria vontade, escravizada pelo pecado. Então o livro de Daniel nos ajuda a viver confiados na soberania de Deus. Pastor Eugene Peterson, já falecido, escreveu, dizendo que século após século, Daniel, o livro, tem servido para injetar nas veias a adrenalina da obediência a Deus e para dar sustentação à confiança no Senhor. O objetivo do livro de Daniel é declarar a soberania de Deus sobre todas as nações. E como eu e você podemos confiar naquele que está conduzindo a história segundo a sua vontade. Então, querido irmão, querida irmã, leia o livro de Daniel. Começamos ontem. Mesmo que você não esteja seguindo o plano bíblico, comece a ler o livro de Daniel, para que essas verdades comecem a tomar o seu coração. O livro pode ser dividido em duas partes mais ou menos iguais. Capítulos de 1 a 6, você vai encontrar histórias de pessoas obedientes a Deus, numa época de perseguição, adversidade, porque eles estão numa cultura totalmente hostil a Deus. São hebreus, povo de Deus, povo de Israel que foi levado para a Babilônia e estão vivendo no meio dos babilônicos. E você vai ver histórias de fé, de confiança, de experiência com Deus. Dos capítulos de 7 a 12, então você vai ter 4 visões. São visões que revelam a soberania de Deus sobre as nações. Leia o livro de Daniel para você ser fortalecido e transformado. O relato que nós acabamos de ler, versos 17 a 23, se dá quando esse jovem Daniel tem 20 anos. 3 anos se passaram do momento em que ele foi levado para a Babilônia, onde ele tinha 17, junto com seus amigos e vários outros jovens e nobres do povo de Israel, para servir o rei da Babilônia. Em uma cultura idólatra,
uma cultura sedutora, uma cultura escravizante. E ele, junto com seus amigos, resolvem não seguir conforme essa cultura. Embora que tenham, inclusive, sido mudados seus nomes. Numa declaração do povo que os escravizava, de que, olha, nós dominamos sobre vocês, de tal maneira que vocês perderam a identidade de vocês. O nome de vocês agora será outro. E é exatamente isso que a gente enfrenta em nosso mundo hoje, em pleno século XXI. O mundo nos cerca e quer roubar de nós a identidade que temos em Cristo e nos levar a viver conforme o mundo quer. Dispostos a não se renderem a essa cultura, então eles querem caminhar obedientemente ao Senhor. Querem ser fiéis a Deus, mesmo vivendo em meio a uma cultura idólatra, hostil a Deus e que os persegue. Você vê isso por todo o livro. A pergunta que eu quero responder nessa manhã é: como manter-se fiel a Deus, obediente à sua verdade, vivendo conforme o ensino bíblico, numa cultura idólatra, sedutora e escravizante, indiferente a Deus, e que muitas vezes nos persegue? E eu quero responder a partir de 3 afirmações. Nós precisamos reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos orar com intimidade, buscando intimidade com esse Deus soberano. E nós precisamos viver de maneira que a nossa vida dê glória a esse Deus soberano. Então, em primeiro lugar, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer a soberania de Deus. Para viver num mundo hostil a Deus, queridos, nós precisamos crer e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a primeira verdade para mim e para você, porque se Deus está no controle de todas as coisas, está no controle da história do mundo e no controle da minha história. Veja como Daniel declara essa confiança. Olhe para os versos de número 20 em diante. Ele diz, verso 21, é Deus quem muda o tempo e as estações. É Deus quem remove e estabelece reis. É Deus quem dá sabedoria e entendimento. É Deus que revela o profundo e escondido. Resumindo, Daniel está dizendo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa todas as coisas. Paulo vai dizer em Efésios 1:11 que Deus controla e conduz todas as coisas conforme a sua vontade. Então, a soberania de Deus é muito clara aqui no início do livro de Daniel. E é isso que conduz Daniel e seus amigos à fidelidade a Deus. E embora a soberania de Deus seja um atributo de Deus, marcando, deixando claro o seu caráter, o texto testemunha vários outros atributos que nos ajudam a viver neste mundo. Então veja, verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Quando você lê o verso 18, você então chega à conclusão do atributo de Deus, misericórdia. Deus é misericordioso. Porque veja, o verso 18 tem assim: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então esse Deus é misericordioso. Daniel está revelando um atributo divino, Deus é misericordioso. Mas no verso 20, esse Deus é eterno, esse Deus é sábio, esse Deus é poderoso, de eternidade a eternidade, dele a sabedoria e o poder. Verso 22, esse Deus é onisciente, é ele que revela o profundo, ele que conhece, mas ele é o Deus salvador. Porque quem está em trevas é conhecido, e com ele mora a luz, e ele leva aqueles a quem ele quer para a luz. O verso 23 diz que esse Deus é bondoso, ou todo bondoso, onibenevolente, atende aquilo que foi pedido. Dá um pulinho aí, olha o verso 37. Falando ao rei, a interpretação do sonho, ele diz: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Nabucodonosor só é o que é porque Deus permite.
Deus é soberano. O Deus que é soberano é bondoso, é misericordioso, sabe todas as coisas, conhece o seu coração, está conduzindo a nossa história. Portanto, Ele opera todas as coisas para o nosso bem. É isso que Daniel está dizendo aqui. E é o que Paulo vai dizer muito tempo depois. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, a promessa de Deus nos dá conforto. Crer na soberania de Deus, sendo convictos nesse atributo divino, nessa verdade, nós poderemos enfrentar esse mundo, confiando que Deus está conduzindo. E mesmo aquilo que, da minha perspectiva, é ruim, é negativo, me leva ao sofrimento, faz parte da sabedoria soberana de um Deus que está no controle de todas as coisas. A segunda verdade é orar ao Deus soberano. A partir dessa confiança que Daniel busca intimidade com Deus. É a partir da certeza que Deus é soberano que ele fala assim, vamos orar. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir para que Ele revele o mistério. E assim, nem eu, nem vocês, nem todos os sábios, está aí no verso 18, serão mortos. E veja que interessante, enquanto os babilônicos buscavam viver a partir da própria sabedoria humana, você vê isso nos versos de 4 a 6, do capítulo 2, quando o rei diz, eu quero que vocês digam para mim o que eu sonhei e a interpretação. E eles dizem assim, ó rei, vive eternamente. Estou no verso 4 do capítulo 2. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Olha a resposta deles novamente no verso 7. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. E aqui eles estão confiados na sabedoria humana. O rei conta o sonho e a gente interpreta do jeito que a gente acha que tem que ser. E o rei engole essa. Só que o rei não entra nessa. E aí nós vemos Daniel reunindo os seus amigos, tementes a Deus, reconhecendo que somente Deus, que é misericordioso, pode revelar o mistério e assim livrá-los da morte. Enquanto o mundo segue confiado na sua sabedoria humana, respaldado no seu conhecimento e na inteligência. Nós, que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, e cremos num Deus soberano, buscamos nele toda a direção para a nossa vida. Quem obedece, quem segue, quem tem nova vida em Cristo Jesus, segue confiado e dependente do Deus que é soberano. Queridos, notem a importância da oração para discernir a vontade de Deus e para o cumprimento da vontade de Deus. Preguei sobre isso aqui recentemente. E nós vemos nesse livro quanto Daniel é um homem dado à oração. Ele quer ter intimidade com Deus. Ele quer ouvir a voz do Senhor e ele quer falar com Deus. Ele ora a Deus manhã, tarde e noite, como um bom hebreu. Isso está em capítulo 6, verso 10. Mas o que mais chama a atenção é a sua oração no capítulo 9, uma longa oração, onde começa ele, depois de ler os profetas, e especialmente o profeta Jeremias, ele discerne que o povo vai ficar no exílio, onde ele está, por 70 anos. E aí ele faz uma longa oração, pedindo a Deus para cumprir essa promessa que Deus fez de libertar o povo. E é o que vai acontecer com Dario Persa. Oração é conversar com Deus para buscar discernimento, mas para que Deus cumpra os seus propósitos. E aqui está. Quem crê num Deus soberano, corre para esse Deus, fala com esse Deus, pede a esse Deus e confia na misericórdia e na soberania desse Deus. A terceira atitude para mim e para você. Temos condições de viver no mundo como nós vivemos, que nos afronta, que quer nos seduzir para vivermos distantes da vontade do Senhor. É reconhecer que a nossa vida existe para dar glória a Deus, a um Deus que é soberano.
Não se trata de mim, de você, não se trata de nós, não se trata da igreja, se trata de Deus. Refletir sobre quem Deus é e reconhecer que Deus é soberano me leva, pelo menos, a duas atitudes muito claras. Primeiro, é a humilhação. Reconhecer que nós somos limitados, dependentes, miseráveis, queridos. A outra atitude é louvor e testemunho. Porque como que um Deus tão maravilhoso, tão soberano, tão misericordioso, eterno, sábio, se importa com pecadores que não querem saber dele? Então isso é resumido em dar glória a Deus, tornar Deus conhecido, mostrar que tudo que temos, somos, experimentamos, não diz respeito a nós, não é na nossa força, mas sim tudo que recebemos dele. Então é para refletir quem ele é, o Deus que é bondoso, o Deus que é soberano. E Daniel reconhece isso, que nada é dele ou vem dele, mas tudo vem desse Deus soberano que deve ser dado toda a glória. O verso 20, parte B, dele é a sabedoria e poder. Verso 21, parte B, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Verso 22, parte A, ele é quem revela o profundo e escondido. Ele é quem conhece todas as coisas. 23, parte B, ele dá sabedoria, ele que deu sabedoria e poder para Daniel. Ele que fez ele conhecer, ele que trouxe a sabedoria diante do pedido que foi feito. Agora veja o verso de número 47. Agora é a declaração do rei Nabucodonosor, depois de tudo que ele ouviu e testemunhou a partir da vida de Daniel. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Queridos, tudo é para que Deus seja visto e conhecido, a sua soberania seja conhecida. Então não pense que a sua sabedoria, que a sua inteligência, que o lugar onde você trabalha, a profissão que você desempenha, que as boas palavras que você dá para alguém que te procura, isso vem de você. Isso vem de um Deus que quer mostrar, através de você, quem Ele é. E é isso que o texto está ensinando para nós, através de Daniel, queridos. Tudo que você tem é dado a Deus por você, para que você revele ao mundo quem é Deus, o verdadeiro Deus. Para que Ele seja conhecido, admirado, exaltado, adorado. Eu e você vivemos para dar glória a Deus. E reconhecer isso guarda o nosso coração, porque não vamos buscar glória para nós mesmos. Deus é soberano, portanto, é Ele que governa todas as coisas, na direção de um objetivo: Ele receber glória. Queridos, Deus é soberano. Leia o livro de Daniel e cada vez mais isso vai ficar claro para você, fortalecendo-te a viver nesse mundo, não conforme o mundo diz, mas confiando no governo soberano de um Deus que é amoroso, que é sábio, que é santo, que é misericordioso, que é gracioso. O tema central do livro de Daniel é: Deus é soberano, governando a história para receber glória. O livro de Daniel foi escrito para fortalecer o meu caráter, o seu caráter, o caráter do povo de Deus, promovendo coragem para enfrentar esse mundo. Mesmo que tenhamos que ir para a cova dos leões, mesmo que tenhamos que ir para a fornalha, mas confiando na soberania de Deus que está conduzindo a história, e que mesmo indo para a fornalha ou para a cova, nós estamos confiados e seguros nas mãos de Deus. Queridos, para manter-se fiel a Deus em meio a uma cultura idólatra, hostil a você pelo que você crê, indiferente a Deus e que até mesmo lhe persegue, é preciso reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo a perseguição sofrida por mim e por você faz parte do que Deus está fazendo na história. É preciso orar a Deus, buscar intimidade com Ele, mas orar para que Ele cumpra os seus propósitos eternos. E é preciso viver reconhecendo que você existe para dar glória a esse Deus que é soberano. Tudo acontece para conhecermos a sua glória. Agora, como que nós podemos aplicar isso, essa verdade, no nosso dia a dia? Se Deus é soberano, Ele controla todas as coisas. E para mim, a maior afronta minha e sua,
a essa verdade é que nós queremos controlar e não deixar que Deus controle. Então pensemos dessa perspectiva em 3 áreas. Controle dos nossos bens, das nossas posses. O que temos é para administrarmos, porque pertence a Deus, veio dele. Então não é para a gente fazer o que a gente quiser com o que a gente tem. É para a gente fazer o que Deus quer que a gente faça com o que Ele mesmo nos confia. Então não é errado a gente ter, porque quem dá é Deus. Se eu tenho, se você tem, porque Deus nos deu. O errado é adorar e a viver confiado nas coisas que se tem, nas coisas que se recebeu do Senhor. Então quando é que a mordomia cristã rompe esse limite saudável e se transforma em pecado? Quando eu e você temos preocupação obsessiva em adquirir. Quando eu e você acumulamos, mesmo sabendo que daqui nada levaremos. Quando eu e você temos uma preocupação em multiplicar e manter o que temos, então nós temos dificuldade em doar. Nós temos dificuldade em investir no reino, em missões. Porque a gente quer ter o controle e guardar. Até com boas justificativas, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então é bom ter uma grande reserva. Quando eu e você temos uma compulsividade por comprar e adquirir, isso está revelando controle, pecado, por não confiar no Deus soberano que controla todas as coisas. Controle sobre relacionamentos. Deus nos dá relacionamentos para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É no relacionamento com o outro que eu vou aprendendo, reconhecendo meus pecados, pedindo perdão e caminhando nessa transformação. E isso se dá a partir de uma verdade, um mandamento bíblico. Considerar o outro superior a mim mesmo. Um amor preferencial ao outro. E quando é que isso se torna pecado, queridos? Quando nós usamos os relacionamentos para intimidar ou para manipular, seja verbal, emocional ou fisicamente. Dificuldade em admitir erro, necessidade de ter a última palavra, uma liderança autoritária. Isso é ter o controle nos relacionamentos. Isso é pecado. Você permite que o seu mau humor faça com que os outros fiquem pisando em ovos para relacionar-se com você? Isso pode ser o pecado do controle. Controle das circunstâncias. Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa a história e deve governar a minha vida. Ele governa a minha vida. Mas eu peco quando eu tenho atitudes como quem quer controlar a circunstância para que tudo aconteça do jeito que eu quero. Que a decisão do grupo seja conforme a minha vontade. Queridos, quem desenvolve uma rotina de vida que, se a coisa não acontecer do jeitinho que ele preparou, não tem paz mental, sofre com isso, você pode estar sofrendo do pecado de controle. Jane Wilken, no seu livro, esqueci o nome do livro, mas ela afirma o seguinte, que nós sofremos de soberania própria. Que é quando nós queremos controlar aquilo que Deus está controlando. Então nós tomamos da mão de Deus, como se isso fosse possível. Mas revela o nosso pecado. Então desejar controlar aquilo que Deus está no controle e trazendo isso para um autorcentrismo é pecado. E a pergunta que nós devemos responder nessa manhã é: até quando nós lutaremos para sermos soberanos? Até quando vamos desejar o lugar mais alto? Queridos, Jesus deixou o lugar mais alto e veio ao lugar mais baixo. Morreu na cruz, esvaziou-se, para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado, do controle da nossa própria vida. E desde então, quem crê e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vive sustentado, guiado, em dependência de um Deus santo.
Então precisamos, diante dessa convicção da soberania de Deus, nos humilhar. Agora eu e você não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Somente quem está unido a Jesus consegue experimentar humilhação diante de um Deus soberano e abrir mão do controle de todas as coisas. Porque Jesus é o modelo para mim e para você de quem se humilhou, esvaziou-se de si mesmo, deixou toda a sua glória, se encarnou, se identificou comigo e com você e morreu na cruz, confiante na soberania do Deus Todo-Poderoso, que mesmo quando ele estava gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava controlando tudo para receber glória, salvando a mim e a você. Deus nos criou para Ele, e nós só conseguimos confiar e depender se nós nos entregarmos à sua soberania. Feche seus olhos. Um tempo para você fazer uma breve reflexão sobre o seu coração. Aonde é que você tem negado a sua entrega à soberania divina? Em que área da vida você tem controlado? É naquilo que Deus tem te dado? De bens, de posses? São nos relacionamentos? São nas circunstâncias? Aquilo que o Espírito Santo te der condições de enxergar agora, peça a Ele mesmo que te conduza ao arrependimento. Que você seja como Cristo nessa hora, que se humilhou para cumprir a vontade do Pai e obedientemente se entregou na cruz, para que eu e você e tantos outros escolhidos pela face da terra desfrutem de segurança por estarem unidos a um Deus soberano. A minha e a sua história está nas mãos do Senhor. Então, mesmo diante de dificuldades, lutas, desafios de um mundo caído, nós estamos seguros de que vamos experimentar o melhor. Deus está operando nesse mundo para o bem dos seus filhos. Creia nisso. Entregue-se a essa verdade. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã, ou ouvindo essa mensagem, e você ainda controla a sua vida. E você reconheceu, a partir do que ouviu, que você não dá conta, que você precisa de Jesus na sua vida, que você quer, de fato, viver descansado nos braços desse Deus soberano que conduz toda a história. Você está cansado de manipular as pessoas, de colocar tudo em torno de você mesmo. E você agora quer viver para esse Deus. Eu convido você a entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo e dizendo: Jesus, seja Senhor sobre a minha vida. Seja soberano sobre o meu querer. Conduza-me para viver para Ti, já que o Senhor controla todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua soberania. Nossa vida está nas Tuas mãos. Ensina-nos então a descansar no Teu governo, no controle de todas as coisas, para que mesmo diante de perseguição, de sofrimento, de dor nesse mundo por causa da nossa fidelidade ao Evangelho, nós descansemos de que o Senhor está operando em nosso favor. E tudo isso redunde em honra, glória, louvor e adoração ao Teu santo nome, pois o Senhor estará sendo conhecido por meio de nós. Ouça a oração de cada um nessa manhã, conforme aquilo que foi apresentado diante do Senhor, porque Tu és o Deus
oniscientemente soberano, conhece cada coração aqui e está agindo e respondendo conforme o teu plano eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.